Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso segundo canal, um canal onde a gente fala sobre séries, videogames, filmes e qualquer coisa que me interesse e que tomara que interesse a você também. Já vai clicando no like porque hoje a gente tem que fazer um esclarecimento. Será que o Sam, aquele cara que a gente tanto ama, roubou a descoberta da sua esposa no final da 7ª temporada de Game of Thrones e ficou com os créditos da descoberta sobre o casamento de Rhaegar e Lyanna e a anulação e toda aquela coisa? Então, caras, eu senti a necessidade da gente fazer esse vídeo explicando a situação porque eu mesmo brinquei com isso no Twitter e brinquei com isso no vídeo passado, onde a gente fala sobre as teorias do Tyrion estar traindo ou não a Daenerys ou a Cersei ou o que está acontecendo com o Tyrion. Pra você que não tá lembrado, no episódio chamado Eastwatch, a gente teve uma cena aí do Sam e da sua esposa conversando enquanto eles estavam lendo e ela lê uma parada sobre Rhaegar, anulação, etc. Essa cena aí. What does annulment mean? It's when a man sets aside his lawful wife. Maynard says here that he issued an annulment for Prince Rhaegar and remarried him to someone else at the same time in a secret ceremony in Dawn. Is that a common thing in the South? These maesters, they set me to the task of preserving that man's wind accounting and annulments and bowel movements for all eternity, while the secret to defeating the Night King's probably sitting on some dusty shelf somewhere, completely ignored. Oh, but that's all right, isn't it? We can all become slavering, murderous imbeciles enthralled to evil incarnate, as long as we can have access to the full records of High Septon Maynard's 15,782 shits. Vale lembrar que eu não encontrei ela legendada na internet, então eu mesmo legendei, então a legenda pode estar completamente diferente da legenda oficial. Eu só fiz isso pra gente poder exemplificar e a gente situar do que eu tô falando. Essa cena por si só já deixou a galera um pouco bolada, porque o Sam interrompe a sua esposa abruptamente, levanta e fala, olha, o que você tá falando não tem sentido e vai embora. E o teor do que ela tava falando era nada mais nada menos do que uma revelação importantíssima para Game of Thrones. Rhaegar e Lyanna eram casados oficialmente, então o filho deles não era um bastardo, e isso significa muito porque o filho deles é Jon Snow, que foi considerado um bastardo durante a série toda, e agora a audiência estava descobrindo através das pequenas e poucas palavras da esposa de Sam, que eu sempre erro o nome, por isso eu tô falando só a esposa do Sam, porque eu não quero confundir o nome dela, mas também não custa nada eu ter ido dar uma olhadinha ali, então é a Gilly o nome dela. Então a Gilly fala em poucas palavras uma das coisas mais importantes da série, porque Jon passa de bastardo a ser um Targaryen legítimo e o herdeiro legítimo do Trono de Ferro. Mas do jeito que foi mostrado ali, o Sam parece que foi sem educação com ela e toda essa coisa do mundo, de feminismo e tudo mais, da valorização das mulheres, que é necessário sim a gente valorizar as mulheres hoje. A gente tem um pessoal reagindo mal e de certa forma eu até entendo essa reação, porque eu também fiquei meio bolado. O cara deixou ela falando sozinha, uma coisa importante, levantou e foi embora. No último episódio, o Sam finalmente chega em Winterfell, encontra o Bran e os dois conversam. E a conversa deles é sobre basicamente isso. E aí o Sam vira e fala, olha, eu fiz um transcrito lá do diário secreto do Maester e sei lá o que das quantas, e lá ele falava que houve uma anulação de casamento e Rhaegar e Lyanna se casaram em tal época, tal horário, tal dia e etc. E a galera pirou de novo, porque além do Sam ter sido sem educação com a Gilly, ele agora chegou e teria supostamente tomado o crédito da descoberta dele para si, o que deixou todo mundo muito bolado. Eu confesso a vocês que o jeito que foi colocado em Game of Thrones deixou essa interpretação sim, infelizmente não ficou muito claro o que aconteceu, mas a gente tem que dar uma conferida certinha naquela reassistida duplamente para poder entender o que de fato rolou e entender que o Sam, nesse caso, não roubou a ideia da Gilly, ele já tinha este conhecimento. Vamos lá, vamos explicar em detalhes o que aconteceu. Sam fala para o Bran que ele fez a transcrição de alguns escritos velhos de diários antigos e secretos do Maester. Então significa que ele transcreveu aquilo. Tem um episódio que mostra o Maester falando, olha, transcreva esse monte de coisa aí porque tá perdendo, tá mofado e a gente precisa de livro. Naquela época, eles faziam transcrições, então escrevia meio que à mão o conteúdo do outro livro quando o negócio estava apodrecendo. O Sam então fez a transcrição e como ele tem que ler e reescrever, ele já sabia dessa informação. Aquela cena dele com a Gilly foi para mostrar que a Gilly tinha aprendido a ler e estava ajudando ele ali, dando suporte de alguma forma, e foi para informar o público e a audiência que havia essa informação nos transcritos que o Sam havia feito. Inclusive o que ela lê são as transcrições feitas pelo próprio Sam. Então sim, ele tinha descoberto a parada sozinho
antes da Gilly ler, e ela leu e informou para o público aquilo, deixou no ar aquela coisa. Não justifica o Sam ter ficado bolado e saído com raiva, tipo, isso não importa, etc. Mas na defesa do Sam, na hora que ele tinha essa informação, ele não tinha um fato crucial, que era a informação de que o Jon era filho de Rhaegar e de Lyanna. Essa informação ele foi só conseguir quando ele conversou com o Bran, que informou pra ele exatamente isso. E aí ele informou de volta, peraí, eu lembro de ter feito uma parada assim porque houve uma anulação e etc, etc. Você, Bran, que pode enxergar as coisas, pode ver esse tipo de coisa? E aparentemente a gente entende um pouco mais como as visões de Bran funcionam. Ele é um cara que tá sempre falando eu vejo tudo, eu sei de tudo, mas não é bem assim não. Ele sim pode ver tudo, mas ele precisa estar procurando por determinada informação. Ele precisa ter uma noção do que ele tá querendo ver para ele poder ver e entender. Então, com base nas duas informações juntas, eles conseguiram concluir a coisa toda e Jon Snow não é um bastardo, é um herdeiro legítimo do Trono de Ferro. O Bran já sabia que o Jon Snow era um filho do Rhaegar e da Lyanna, mas ele não sabia que era filho legítimo, ele achava que era bastardo. Tanto é que ele falou, olha, ele nasceu lá em Essos, ele chama Jon Sand, não é Jon Snow, porque lá os bastardos são chamados de Sand e aqui são chamados de Snow, mas de qualquer forma, ele estava pensando nesse lado. O Sam falou, opa, peraí, não, teve uma anulação de casamento e depois ele casou legitimamente, então o filho é legítimo, não é bastardo. Você pode ver isso? Aí o Bran falou, opa, agora que você falou, eu posso voltar lá e dar uma olhada. E aí mostrou aquela cena bonita do casamento deles, mostrando a legitimidade e informando não só o público agora, que já sabia mais ou menos da coisa toda, mas também aos personagens ali que vão espalhar notícias, sabe-se lá quando. É uma coisa que vai causar aí talvez um embate entre Jon Snow e Daenerys, porque agora a gente tem um cara que é legitimamente o sucessor do trono contra a Daenerys, que tá tentando aí reaver o trono pros Targaryen, mas ela não tá na sucessão legítima do trono. Mas ela quer ser rainha e o Jon já bend the knee, já dobrou o joelho pra ela. Vamos ver como isso vai dar, né? Porque eles estão se amando, mas nada como uma informação bombástica dessa para separar um amor recém-adquirido, não é mesmo, gente? Será que a Daenerys vai ser vilã na próxima temporada? Será que o Jon Snow vai ser vilão na próxima temporada? O que vai acontecer? A gente vai ficar esperando e mais informações sobre Game of Thrones, teorias, coisas bizarras e outras coisas do tipo, sei lá, The Walking Dead, coisas que eu assisto, que eu gosto. Veja aqui no canal, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho da notificação e me segue no Twitter e no Instagram, porque lá você vai ficar sabendo quando sai vídeo novo aqui, você vai ver eu reclamar das coisas e fazer comentários infames e piadinhas toscas. Eu só achei que foi necessário a gente fazer esse vídeo, porque essa é uma informação muito importante pra gente poder esclarecer, porque no mundo que tá, a gente pode usar algumas coisas pra poder levantar algumas bandeiras, e não é este o caso específico aqui The Game of Thrones, dessa cena de Sam. E, aliás, seria muito fora de personagem o Sam, que foi um dos caras que mais valorizou as mulheres lá em Game of Thrones, fazer isso, roubar pra si uma descoberta que foi de sua esposa se realmente tivesse sido dela mesma. Então, de fato, a gente viu que não foi. Espero que esteja explicado certinho. Obrigado por terem assistido. Compartilha com os amigos. Marca aí nos comentários a galera, sei lá, fala alguma coisa que vocês acharam sobre isso aí. Valeu? Agora que tá esclarecido, eu posso ir embora. Tchau!